Oi galera, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para falar sobre a lista suja do trabalho escravo. Primeiro, atualmente ainda existe trabalho escravo no Brasil. Mesmo após a abolição da escravidão em 1888 por meio da Lei Áurea, ainda hoje nós temos resquícios do trabalho escravo no Brasil, hoje chamado de condição análoga à escravidão. Você sabia que uma associação brasileira de incorporadoras imobiliárias ingressou com uma DPF no STF solicitando a declaração de inconstitucionalidade dessa lista suja do trabalho escravo? Você acredita que eles queriam manter sob sigilo o nome dos empregadores envolvidos com esse tipo de mão de obra? Pois é, mas felizmente o STF declarou constitucional essa lista. E do que se trata essa lista? Por que ela foi criada? Nós sabemos que o Brasil é signatário de convenções internacionais que visam a abolição total de toda e qualquer forma de trabalho forçado ou em condições análogas à de escravo. Dentre essas convenções internacionais, nós temos a Convenção 29, a 105 e ainda a Convenção sobre a Escravatura, assinada em Genebra em 1926. Ocorre que no Brasil há leis tratando do assunto. Aliás, é um assunto constitucional, porque o artigo 1º, incisos 3º e 4º, elencam como fundamentos da República a dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho. Aliás, no artigo 170, nós podemos observar que a ordem econômica nacional está fundada na valorização do trabalho humano, ou seja, trabalho humano e dignidade estão atrelados. Portanto, trabalho em condição análoga a escravo é totalmente inconstitucional. Além disso, o artigo 243 da Constituição pune aqueles proprietários de terras, tanto em zona rural como urbana, que mantiverem ali na sua propriedade a exploração do trabalho escravo. Vai haver aqui a expropriação dessas terras que serão destinadas à reforma agrária ou a programas de habitação popular. Além disso, qualquer bem de valor econômico que for localizado nesses lugares, eles serão confiscados. Pois bem, nós vemos aqui a responsabilidade do empregador na esfera civil. Nós temos também a responsabilidade penal, porque o artigo 149 do Código Penal diz que é crime reduzir uma pessoa à condição análoga de escravo, com pena de reclusão de 2 a 8 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Mas o que seria então reduzir uma pessoa à condição análoga de escravo? O artigo 149 do Código Penal traz a definição. Contudo, há uma portaria do Ministério do Trabalho que define de uma forma mais clara o que seria o trabalho em condições análogas à de escravo. Aliás, essa portaria traz o conceito minucioso acerca de cada um desses itens que eu vou falar aqui. A portaria 1293, no artigo 1º, define como condição análoga de escravo o trabalho submetido de forma isolada ou conjuntamente a trabalho forçado, jornada exaustiva, condição degradante, restrição por qualquer meio de locomoção em razão de dívida contraída com o empregador e retenção no local de trabalho por meio de... Aí nós temos 3 opções: cerceamento do uso de qualquer meio de transporte, manutenção de vigilância ostensiva, apoderamento de documentos ou objetos. Então, sempre que um trabalhador for encontrado nessa situação, ele será considerado um escravo e, portanto, deverá ser resgatado dessa situação. Aqui, além dessa punição penal, nós temos a punição administrativa, que foi exatamente a criação dessa lista suja, que na verdade é um cadastro de empregadores que fica disponível na internet para toda a população, em que vão constar os nomes, CPF, CNPJ, o número de pessoas que foram resgatadas, em que ano que houve a fiscalização, a data da aprovação da decisão irrecorrível no processo administrativo. E o que acontece aqui? O
auditor fiscal, sabendo da situação, vai autuar o empregador, que passará a responder um processo administrativo. Esse processo garante a ele o contraditório e a ampla defesa. Então aqui ele vai poder se defender da situação. O nome dele só vai para o cadastro com a decisão irrecorrível e ele permanecerá nesse cadastro por 2 anos. E durante esse tempo ele será monitorado para saber se ele está ou não cumprindo com as diretrizes que lhe foram impostas. Agora, se durante esse tempo ele reincidir na mesma prática, o nome dele vai permanecer na lista por mais 2 anos. Aqui então nós vemos o seguinte: qual que é o grande temor dos empregadores e empresas ao constarem nessa lista suja? É que eles serão vistos nacional e internacionalmente com uma má reputação, porque eles estarão associados ao trabalho escravo. Isso impede que terceiros invistam nos seus negócios aqui internamente e eles também ficam privados de obter linhas de crédito dos bancos, de acordo com a Resolução 3876 de 2010 do Banco Central. Em 2016, por meio da Portaria Interministerial 4 do Governo Federal, ela cria o cadastro. Ali há a definição do que seria esse cadastro, como se daria esse processo. Aliás, de acordo com essa portaria, essa lista pode ser atualizada a qualquer momento, contudo não pode ultrapassar o prazo de 6 meses. Agora que nós sabemos o que acontece com o empregador, que explora a mão de obra dessa forma, nós sabemos que ele tem punição civil, administrativa e penal, as 3 esferas. O que acontece com os empregados que são encontrados nessa situação? Eles terão direito a receber 3 parcelas do seguro-desemprego no valor de um salário mínimo cada, e eles serão encaminhados para qualificação profissional e recolocação no mercado de trabalho por meio do SINE, que é o Sistema Nacional de Emprego, conforme previsão na Lei 7.889 de 90. Agora a parte interessante: a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias ingressou com a ADPF no Supremo Tribunal Federal, solicitando então a declaração de inconstitucionalidade dessa lista suja, porque para eles essa lista fere o princípio da reserva legal, uma vez que ela tem caráter sancionatório e por isso deveria ter sido criada por uma lei, não por uma portaria interministerial. Todavia, o Supremo, por meio do relator, ministro Marco Aurélio, decidiu que essa lista é constitucional porque não afronta o princípio da reserva legal, uma vez que já existe uma lei que prevê a publicidade de informações de interesse público, que é a Lei de Acesso à Informação, a Lei 12.527 de 2011. Então, o que acontece com essa lista é exatamente o contrário. Ela não sanciona, ela na verdade dá à população a publicidade que ela merece, porque a inclusão do nome dos empregadores é feito por processo administrativo. Há uma atuação aqui da administração que deve ser conhecida de todos. A população deve fiscalizar, deve estar ciente de como a administração age. Por isso dessa lista, e portanto ela é constitucional. Pois é, era exatamente isso que eu queria dizer. A lista suja existe, você pode acessá-la. No meu caso, aqui no meu estado, há proprietário de fazendas que constam entre os 10 primeiros colocados da lista suja. Então assim, você não imagina, mas perto de você, alguém explorando a mão de obra escrava. Enfim, você pode saber quem que utiliza a mão de obra escrava. Aliás, há um aplicativo chamado Moda Livre que fala exatamente quais são as lojas envolvidas com esse tipo de mão de obra, que exploram o trabalho escravo ou que se associam de alguma forma ao trabalho degradante. E você pode ajudar não comprando nessas lojas, não comprando as coisas que eles vendem, porque eles usam mão de obra escrava. E assim você não se associa a essa prática criminosa. E acerca do trabalho escravo, você acha que aí no seu estado tem alguém que age dessa forma? Perto de você, será que tem algum empregador que utiliza dessa mão de obra? Você já acessou a lista para saber quais os nomes que constam ali? Se você já fez isso,
Comente aqui se você ainda não fez, diga também e juntos vamos propagar essa informação. Essa lista existe, ela é acessível e ela é constitucional. Até o próximo vídeo!